Pensa na seguinte situação. Por algum motivo, por um tempo, é preciso encontrar um novo lar. Pois é. No Brasil, essa é a realidade de milhares de crianças e adolescentes. Hoje, a gente vai mergulhar numa resposta para esse desafio gigantesco, o acolhimento familiar. E vamos ver que é uma política pública que oferece muito mais do que um teto, viu? Oferece uma chance de pertencer de verdade. Para a gente entender a importância do acolhimento familiar, primeiro a gente precisa ter uma ideia do tamanho do desafio. E olha, ele pode ser resumido em um único e impactante número. 34.427. É um número enorme, né? Essa é a quantidade de crianças e adolescentes que hoje estão sob alguma medida protetiva no Brasil. É um número que assusta, mas a gente não pode esquecer que por trás de cada dígito desse existem vidas, existem histórias únicas. E o que acontece quando uma dessas milhares de histórias encontra um porto seguro? A Maravilha, que viveu o acolhimento, descreve essa experiência de um jeito muito forte. Ela diz que a família se torna um ponto de segurança, uma referência. É exatamente isso, a transformação de uma estatística fria em esperança real. Então, quando uma criança precisa de cuidados fora da sua família, existem basicamente dois caminhos. E a diferença entre eles, gente, é profunda. O modelo mais conhecido, o institucional, que a gente costuma chamar de abrigo, enfrenta dificuldades que são da própria estrutura. Por mais que os profissionais se esforcem, a rotina é coletiva e a troca de cuidadores é constante. Isso pode, claro, impactar o desenvolvimento afetivo e aquela sensação de segurança que toda criança precisa. E quando a gente coloca os dois modelos lado a lado, as diferenças ficam gritantes. De um lado, você tem um ambiente coletivo com cuidadores que trabalham em turnos. Do outro, o cuidado é individualizado, com adultos que são referência, que estão ali todos os dias. E isso se traduz em coisas que parecem simples, mas são fundamentais. Ter uma rotina de família, poder ir na casa de um amigo da escola, sabe? Pertencer de verdade a uma comunidade. E essa frase, de uma jovem que viveu isso na pele, resume tudo. Não é só sobre ter um quarto ou ter as próprias roupas. É sobre aquela palavrinha poderosa no final. Somos família. Essa sensação, mesmo que seja por um tempo, é transformadora. Tá, mas então o que é exatamente esse serviço que faz uma diferença tão grande assim? Essa aí é a definição oficial. O ponto-chave aqui é entender que não se trata de um ato de caridade isolado, de boa vontade. Não, é um serviço público, bem estruturado, com equipes técnicas que acompanham todo o processo, do início ao fim. E aqui está o ponto mais importante de todos para a gente entender o propósito. Pense no acolhimento familiar como uma ponte, e não como um destino final. O grande objetivo é sempre que possível que a criança volte para sua família de um jeito seguro. A família acolhedora é aquele suporte firme durante essa travessia. Agora, vamos ser muito, mas muito claros sobre a confusão mais comum que existe. Acolhimento familiar não é adoção. São coisas totalmente diferentes. As famílias que acolhem são cuidadoras temporárias. Elas não são candidatas à adoção, não têm nenhuma prioridade caso a criança vá para a adoção e, por lei, elas nem podem estar inscritas no cadastro de pretendentes. E quem pode ser uma família acolhedora? Bom, os critérios são bem diretos e o mais legal, são inclusivos. Todas as configurações de família são bem-vindas, viu? Inclusive pessoas solteiras. O que realmente importa é ter disponibilidade afetiva e se comprometer com aquele cuidado. Ok, se o acolhimento familiar é preferencial por lei e traz tantos benefícios, a gente imaginaria que essa seria a regra, né? Mas a verdade é que existe um buraco enorme entre o ideal e o que acontece na prática. Os números mostram um desequilíbrio que choca. A realidade hoje é que a esmagadora maioria das crianças e adolescentes acolhidos no Brasil ainda vivem em abrigos institucionais. Apenas uma pequena fatia está em lares familiares. A pergunta que fica é: por que um modelo que é comprovadamente melhor é tão pouco usado? Basicamente, são dois grandes motivos. Primeiro, a gente tem uma cultura de institucionalização muito antiga e forte no país. E segundo, ainda falta muita informação. Mudar um paradigma de séculos e fazer com que as pessoas conheçam essa alternativa leva tempo e muito esforço. Mas, felizmente, existe um objetivo claro para mudar esse cenário. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, estabeleceu uma meta: ter 25% das crianças em acolhimento familiar até o ano de 2027. Chegar nessa meta de 25% vai exigir um esforço de todo mundo.
E a melhor inspiração para isso vem das histórias de quem já está vivendo essa realidade. O compromisso de pessoas como a Andrea é simplesmente o coração do serviço. A dedicação dela e de tantas outras famílias é o que faz tudo isso ser possível. Imagina só cuidar de 122 crianças. É incrível! E os benefícios vão além. Mesmo para crianças que acabam sendo encaminhadas para a adoção, o acolhimento faz toda a diferença. Elas chegam na nova família vindo de um ambiente de afeto, de cuidado individual. A transição fica muito mais suave. Esse modelo também ajuda muito as famílias de origem, sabia? No momento super difícil, elas têm a tranquilidade de saber que seus filhos estão sendo bem cuidados num ambiente que é de fato familiar e cheio de amor. Lembram da Maravilha, lá do começo da nossa conversa? A história dela é a prova viva do potencial desse serviço. Chegar sozinha, adolescente, em um novo país, poderia ter sido o fim de um sonho. Mas o acolhimento familiar deu a base que ela precisava. Deu um lar, e hoje ela está cursando engenharia numa universidade federal. No final das contas, essa discussão não é só sobre mudar um sistema ou cumprir uma meta. É sobre destravar futuros. É sobre construir uma sociedade mais forte, mais afetuosa, uma família de cada vez. É o potencial imenso que está esperando para ser desbloqueado.